Olá a todos, professor Luiz Cláudio aqui no canal novamente com vocês. Conforme prometido, estou gravando vídeos aqui dos assuntos mais cobrados, né, na prova de geografia, tá? Já gravei um vídeo sobre o CEDERJ, gravei um outro sobre o Enem, agora estou gravando aqui um vídeo sobre a UERJ, né? Analisei as últimas 15 provas da UERJ e separei os conteúdos que são mais cobrados na prova de geografia. Lembrando que na prova da UERJ, as questões de geografia aparecem juntas, né, com as questões de história, chamado de ciências humanas. Geralmente são 14 ou 15 questões e são questões que se relacionam bastante. Muitas das vezes não dá nem para saber qual é a diferença entre história e geografia ali naquele contexto, tá? Mas consegui separar aqui para vocês o que é mais cobrado em relação a essas questões. Tem algumas, eu tenho um canal no YouTube, né, que é por onde eu estou falando aqui com vocês. Eu também tenho uma página no Instagram, tá bom? Vocês podem me procurar por lá, @professor Luiz Cláudio. Lá eu posto alguns resumos, posto formas como as questões são cobradas daqueles assuntos que eu estou falando, tá bom? Eu faço alguns posts lá relacionados a memes. Vocês vão achar bem engraçados lá, mas vão ajudar bastante a vocês decorarem ou relembrarem os conceitos básicos de cada assunto, tá bom? O que é mais cobrado na prova de geografia da UERJ, tá? Não se esqueçam disso. Eu separei o que sempre cai, tá? Guerra Fria, assunto importantíssimo, tá? Aquele período ali pós Segunda Guerra Mundial, conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Cai sempre. Globalização e a influência disso na atualidade. Hoje em dia a gente vive uma guerra fiscal, né, entre Estados Unidos, uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e isso tem muito influenciado o mundo inteiro. A gente está passando pela questão do coronavírus, que é algo global, né, que está influenciando o mundo inteiro. Questão da urbanização. A urbanização é muito importante porque cai muito a urbanização do Rio de Janeiro. Por isso que eu trato aqui também da reforma Pereira Passos, ó, que eu coloquei aqui. De um lado a parte que mais cai e do outro lado a parte que costuma cair com menos frequência, mas também sempre aparece, tá, na prova. Então a reforma Pereira Passos costuma aparecer bastante relacionadas a essa urbanização. Questões sobre o Rio de Janeiro, que não necessariamente são relacionadas à urbanização, tá? Meio ambiente, tá? Desastres ambientais, não costuma cair na UERJ, tá? É muito interessante, isso não costuma cair na UERJ, ó. Formas de relevo, tá? Tipos de clima, tipos de vegetação, a UERJ não costuma cobrar isso, mas ela costuma cobrar questões atuais relacionadas ao meio ambiente, desastre em Brumadinho, Mariana, ou seja, deslizamentos, enchentes, ou seja, situações que são corriqueiras do nosso dia a dia. Então ela cobra bastante isso. Questões relacionadas ao racismo, ao feminismo, Segunda Guerra Mundial também, e eu coloquei aqui cartografia. Por que cartografia? Porque, além dos conceitos básicos de cartografia, escala, projeções, fusos horários, a UERJ também utiliza muito mapa, tá, nas questões. Então, esses mapas, a leitura desses mapas é muito importante. E por isso que você tem que ter uma boa noção de cartografia, tá bom? Outras situações que acabam caindo também, questões agrícolas, desigualdade social, população e migrações, questão dos refugiados atualmente, ditadura militar, terrorismo, indústria e os modelos de produção industrial. No meu canal no YouTube tem vídeos sobre todos esses assuntos. Vocês vão ficar muito bem preparados aqui, porque eu trato dos assuntos de forma muito mais rápida, de forma mais objetiva, para que vocês possam ir direto aos conceitos básicos. A prova da UERJ, ela é uma prova de conteúdos, mas é uma prova interpretativa também. Muitas das vezes, no mapa, no gráfico, na tabela, no texto que é colocado na questão, te ajuda a chegar na resposta final. Ela não é uma prova tão interpretativa quanto a prova do Enem, mas ela é uma prova também que utiliza bastante de charge, de mapa, de gráfico, de tabela, de informações atuais. Por isso que é muito bom você estar antenado com todos os conteúdos. Não se esqueçam do seguinte, é sempre bom que vocês saibam os conceitos básicos de cada assunto, porque isso te ajuda na hora de resolver as questões, na hora de você relacionar conteúdos. Às vezes você está resolvendo uma questão sobre a Segunda Guerra Mundial, mas você precisa saber algo que ocorreu antes, tá? Então é sempre bom que você saiba os conceitos básicos de cada assunto, tá bom? Eu tentei separar aqui para vocês o que mais cai e o que cai, podemos dizer, eu coloquei aqui em segundo lugar, tá? Mas é sempre bom que vocês tenham uma noção geral de tudo, tá bom? Muitas questões de geografia você consegue resolver também as de história, tá? Sendo que na UERJ ali está tudo misturado, então vocês estejam preparados para isso. Vocês podem me procurar também no Instagram, @professor Luiz Cláudio, lá tem alguns resumos, tá? Na minha página no Instagram, tem resumo, tem formas como as questões são cobradas no vestibular, tá bom? Página no Facebook, Luiz Cláudio Silva, vocês também me encontram lá, vão achar muitos conteúdos, tá bom?
Nosso canal aqui tá aqui para isso, para poder ajudar vocês a poder passar nessa prova. O vestibular foi cancelado esse ano, mas nos próximos anos aí o vestibular vai voltar, tá bom? Então é interessante que vocês estejam mais preparados possíveis, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.